Hoje a gente vai falar sobre as verdadeiras parcerias, né? Um pouco de reflexões profissionais, um pouco de raciocínio clínico. A gente vai falar bastante sobre como a gente deve agir, né? Respeitando a área de cada um e principalmente estando de forma clara com o contato do nosso colega profissional como forma de ajudar a otimizar o resultado dos pacientes, né? E é muito bom quando a gente tem uns contatos com profissionais de outras áreas, profissionais que, de fato, se dispõem em crescer, né, dentro da busca incessante pelo que o nosso paciente precisa, né? Pelo que a gente precisa trabalhar para o nosso paciente. Haja vista o que a gente tem dentro do trabalho com disfunção de ATM, onde a gente tem uma necessidade também de trabalhar com outros colegas, Ana. E antes de mais nada, né, para você, Ana, assim, essa é uma live que a gente chama de mentoria, que é para tirar as dúvidas, refletir alguma coisa, mas eu queria, de fato, fazer uma pergunta para você, para a gente iniciar. Dentro do processo de tratamento de uma disfunção de ATM, do orofacial, como você vê esse contato entre o fisioterapeuta e o dentista? Eu acredito que esse contato, Randy, é fundamental para a evolução, para o sucesso do paciente, né? E, como você falou, é uma área onde requer muitas parcerias, tanto da medicina, fisioterapia, odontologia, é uma área muito multifatorial, né? Acredito que essa parceria é fundamental para o resultado satisfatório mesmo, para o conforto do paciente. Ótimo, bem pensado aí nessa questão, porque a gente, quando entra num processo de cuidar do outro, né, Ana, a gente tem que vamos dizer assim, tirar a nossa roupa, né, de profissional, né? A gente tem que, de profissão em si, e ser mais humano dentro do processo. Sim. Mas, Ana, a gente já vem conversando há algum tempo, você dentro da metodologia aí desvendando a DTM, vem trabalhando, né, de forma mais específica. Eu queria, de fato, agora, a partir de agora, tentar lhe ajudar na compreensão maior dessa relação fisioterapeuta, disfunção de ATM, dentista. Quais são hoje, depois de estar trabalhando já, né, com a visão, né, da metodologia que a gente ensina, as suas experiências? Eu queria que, de fato, primeiro você falasse o que melhorou assim para você, né? Qual foi o divisor de águas nesse processo, e depois você, dentro disso, quais são os entraves atuais, né, que você vem encontrando? Olha, o que aconteceu é que com a metodologia que você preconiza, o que acontece? Eu percebi realmente uma aceleração no resultado, né? Porque a abordagem de fisioterapia já existia no tratamento da DTM, assim, no meu conceito. Porém, o modelo de tratamento que você preconiza como fisioterapia é que, para mim, foi diferente em relação a realmente resultados mais rápidos, né? Agora eu queria discutir com você a questão das recidivas, né? Porque o que acontece? A gente sabe que a DTM, como eu comecei dizendo, você também na introdução, que isso é uma questão multifatorial. Então, não é apenas a fisioterapia, não é apenas a odontologia. Tem que olhar o paciente como um ser humano, com as suas questões de estresse, com as questões do dia a dia, né? Então, na verdade, o que eu tinha? Uma expectativa, né? Eu queria encontrar uma forma de diminuir as recidivas. Então, eu entendo que tem uma questão que é
é responsabilidade do paciente, porque a gente preconiza algumas coisas para diminuir nível de ansiedade, para manutenção dos resultados da fisioterapia. Então, eu entendo que tem uma parte que colaboração do paciente. Eu entendo que tem uma parte do profissional atuar de forma correta. Então, eu também o que eu queria discutir com você são as questões, então, das recidivas, né, dos fatores que podem minimizar a manutenção desse sucesso, que realmente a abordagem da osteopatia, né, dessa metodologia que você desenvolveu, acelera mesmo a melhora, né? Então, como a gente faz para manter essa melhora? Esse que é o grande desafio, né? A questão até de motivar o paciente para fazer a preservação mesmo do resultado. Isso, ótimo. Muito bom o questionamento, porque isso é bem comum no dia a dia. O paciente vem, como você mesma falou, você dá o resultado, mas existe a questão da recidiva. E antes de eu lhe explicar esse detalhe, deixa eu dar um recado para o pessoal. Quem está entrando aí, tá? Tem um coraçãozinho para o pessoal do Instagram, clica aí no coraçãozinho. Quanto mais você clica, você ajuda ao algoritmo aí do Instagram a espalhar para mais pessoas e avisar que a gente está ao vivo já com a conversa tão importante, tá? E o pessoal do Facebook e do YouTube, da mesma forma, tá? Podem compartilhar e curtir aí, que aí o algoritmo dessas plataformas passa, né, para mais e mais colegas. E você que tem alguém que trabalha com disfunção de ATM, é fisioterapeuta, dentista, e quer que eles façam parte dessa conversa, tem a opção de compartilhar aí no aviãozinho, na setinha para cima, vai lá, marca 2, 3 amigos que a gente conversa, tá? Para a gente continuar. Ana, é o seguinte, o que é que a gente tem visto, né? Essa metodologia, eu já tenho aí aproximadamente 11 anos de vida profissional e alguns atendimentos, né? O que é que a gente tem visto e você pode também corroborar comigo nisso? Quando o paciente chega com a disfunção de ATM, ele muitas vezes vem com outras queixas associadas. Sim. Seja queixas de estalidos, de enxaqueca, de distúrbio do sono, de níveis de ansiedade, estresse muito associado. Sim. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, enquanto, de fato, nós, fisioterapeutas, vocês, dentistas, a gente ficar só com a mentalidade da disfunção de ATM sob o ponto de vista mecânico, a gente vai continuar enxugando gelo dentro de um processo. E aí é que entra essa metodologia que a gente trabalha, de trazer uma visão além do sintoma para encontrar a causa verdadeira dos problemas. Sim. E quando o paciente vai até um colega fisioterapeuta, até um colega dentista, o desequilíbrio, Ana, ele é tão grande devido à cronicidade do caso, que poucas coisas de forma correta, localizadas, já consegue dar um resultado grande. Isso você já teve experiência de ver, e nas lives, nos nossos conteúdos, eu faço alguns testes, você vê quanto isso melhora. Sim. O grande detalhe é que, quando a gente recebe esse paciente que faz uma primeira abordagem, a avaliação por parte do profissional fisioterapeuta que vai em busca mais dessa questão global, neurofisiológica, para tentar ver se tem problema de tórax, de cervical, ou de crânio, e tentar abordar, ele tem que buscar uma avaliação diária, ou seja, uma avaliação a cada dia que o paciente for, ser uma nova avaliação, um novo contexto, e não se deixar levar pela a história pregressa dele. Porque o que acontece? Isso é do ser humano, isso é de qualquer... Quando a gente tem um bom resultado,
a gente quer se agarrar com aquilo que a gente sabe que deu certo. Sim. E aí é quando o tiro sai pela culatra, como se diz assim. Que aí você quer refazer algo que aí não dá certo. Aí você faz a conduta. Aí o paciente tá, mas não melhorei muito na segunda consulta, por exemplo. E aí você aumenta a intensidade e começa a dar mais estímulos proprioceptivos ao corpo. Quanto mais inibição, quanto mais técnicas você faz, mais o sistema neurofisiológico, o sistema nervoso central vai responder aquilo. Sim. E a resposta de um sistema estomatognático que tem interferência, recebe a interferência proprioceptiva, é de aumentar ou diminuir o tônus. Se para ele já existe um desequilíbrio e se está mexendo de forma exacerbada em algo que talvez não devesse mexer, ele vai dar o rebote dizendo, opa, isso aqui não pode mais fazer isso. Então, você está querendo dizer que... Você está querendo dizer que, na questão da fisioterapia, o colega precisa reavaliar cada sessão, porque um bloqueio inicial que ele tratou numa primeira sessão pode estar resolvido, e ele tem que focar em um outro bloqueio, para a perpetuação do resultado que veio através da fisioterapia. Vamos agora focar na fisioterapia, né? Porque depois tem outras questões que a gente pode discutir, mas a minha dúvida era como eu, dentista, posso avaliar, atribuir a uma melhora que após, às vezes acontece uma recidiva no meio, no transcurso das sessões de fisioterapia, ou seja, uma melhora que não se perpetua. Como que eu, dentista, posso avaliar isso que não é da minha área, não é? Que não é do meu domínio, né? Uma avaliação muscular e etc. Então, assim, como é que eu fico nisso, entendeu, Randy? Como é que eu fico nessa parceria com os fisioterapeutas? Ótimo, isso daí é algo primordial. Mas assim, E eu quero exatamente, eu fiz esse preâmbulo aí para que todos entendessem, para poder a gente chegar nesse ponto. Hoje, você já de posse da metodologia que a gente trabalha, você já tem a verdadeira habilidade de perceber que existem alguns testes que você faz e você verifica o nível de tensão a nível do crânio. Sim. Existe a nível de cervical uma especificidade, a nível de tórax também. Qual a primeira estratégia você como segurança? Sim. José, vamos dizer assim, José, você é meu parceiro, assim que acabar, me faça só um relatório do que você achou como ponto-chave do trabalho, para que eu possa basear o que a gente vai fazer. Porque quando você tem de posse uma metodologia, você vai fazer a sua avaliação normal. E quando você for avaliar, você vai ver, opa, aquela região que ele falou, por exemplo, o crânio estava bem tenso, principalmente fossa posterior, e aí você vai avaliar, opa, realmente melhorou. Teve um ganho aí. E aí você vai ter a certeza de que aquele trabalho foi bem feito. Ponto. Fulano, ela vai para uma segunda consulta. O que nessa segunda consulta você encontrou? Sim. Nesse caso, se ele disser, foi a mesma coisa, como se foi a mesma coisa se você avaliou dentro do seu consultório e confirmou que estava melhor aquele sinal. Após a sessão, dizer, ao final da sessão de físio, ele desbloqueou, vamos dizer, a fossa posterior. Isso. Isso tem que permanecer, esse desbloqueio, vamos dizer. Principalmente em respeito ao crânio. O crânio é uma estrutura que sofre menos com aquela questão. A dor voltou por conta das alterações posturais, porque você fica muito tempo sentado, alguma coisa assim do tipo. Não. No crânio, quando você resolve. Entendi.
ou então faltou alguma coisa. O que é que você, dentro de posse com a metodologia de teste, para poder você fazer um diagnóstico diferencial, você vai poder fazer, José, colega fisioterapeuta, você falou que trabalhou, melhorou, mas eu encontrei ainda, dentro do meu diagnóstico diferencial, alguma tensão em tal nível. Veja se é importante trabalhar isso, né? O trabalho em parceria é isso. Entendi. E qual é o outro detalhe? Você também já vai começar a perceber se a repercussão dos testes que eram feitos antes da primeira consulta, e que foi para depois, para a segunda, no seu caso, para você, né? Sim, sim. E aí, existe uma coisa chamada no corpo, e aí na gente da fisioterapia consegue ver quando se tem uma metodologia específica de avaliação e tratamento, a gente consegue ver que existem prioridades. E o corpo vai mostrar a prioridade maior quando você tira essa prioridade. Por exemplo, a fossa posterior do crânio está muito tensa e limitando o movimento cervical, gerando zumbido, diminuição de acuidade, essas coisas todas. Trabalhou, melhorou. Porém, se isso de fato está melhor, sabendo que essa região ela responde a distúrbios crônicos, de disfunção crônica do corpo, a gente precisa levar em consideração qual é o outro nível abaixo que vai aparecer como sintoma. E aí é que tá. Se você não leva em consideração esse nível e trabalha outras estruturas que vai desequilibrar essa prioridade, o corpo pode responder como aumento de sintoma. Porque você não atacou a outra prioridade, entende? Por exemplo, vamos lá. As questões emocionais são bem clássicas. E o trabalho emocional envolve muito o destrave do tórax, de cadeia anterior, de tórax. Se você não tiver a consciência, principalmente, que é o que eu costumo dizer dentro da metodologia que a gente trabalha, do passo a passo, qual o ingrediente colocar primeiro para que o resultado aconteça, você vai sobrecarregar o sistema neurofisiológico, gerando uma resposta reflexa a isso e aumento de dor. Como assim? Se eu tenho uma tensão do tórax e eu vou lá, alongo, estico, vou lá, estico, o corpo do paciente, naquele momento, vai sentir o refresh, né? É a história da massagem para quem tem tensão nos ombros. Mas depois de 5 minutos, 10 minutos, volta que parece que não aconteceu nada. Isso. Porque a prioridade do tratamento não foi a base, foi a consequência, que era a alteração postural. E é comum, isso aí eu vamos dizer assim, eu até perdoo, né, todos os colegas, que a gente é formado para uma tendência de tratar consequência. Mas, a partir do momento que você já tem noção, que você sabe que uma consequência, logicamente, não é puramente a consequência, tem uma causa base, ela precisa ser trabalhada. E aí é onde entra. E aí vai uma dica para os colegas que estão assistindo. E quem está gostando, já estou logo dizendo, dá um like aí, aperta no coração, bota a hashtag tô adorando, que a doutora Ana também fica feliz, porque está aí passando o tempo dela, o conhecimento para a gente também. Deixa eu só fazer um resumo, assim, porque o meu problema assim, a questão é, então, eu concluo que, primeiro passo, né, o dentista tem que também conhecer bastante da metodologia que você está mencionando, né? Para eu monitorar isso, pelo menos um pouco dessa teoria eu tenho que conseguir.
tenho que conhecer. E o que acontece? Aí eu já estou fazendo propaganda para os dentistas fazerem o seu curso, né? Mas o que eu quero dizer? Além disso, eu tenho que, a cada sessão, requerer, quase que um relatório mesmo do que aconteceu, para eu fazer um checklist aí, fazer uma checagem dentro do que foi possível para mim. Ou seja, acompanhar esse paciente mais de perto. Não é assim, vai, Randy, trata o paciente e eu espero que ele melhore. Entendeu? Então, assim, qual é a conclusão? É acompanhar isso com o máximo de conhecimento possível, mas é óbvio que eu não consigo fazer as manobras, etc., de um fisioterapeuta. Porém, é complicado isso, né, Randy? Mas, assim, a questão é, quanto mais conhecimento eu tiver dessa área, talvez mais de perto eu consiga acompanhar essa evolução, né? É isso que eu concluo, porque, assim, de qualquer forma, é uma relação de confiança com o colega, né? Com o colega que vai atender, né? Porque, como eu volto a dizer, é da área da fisioterapia, né? Por outro lado, eu acho assim, não é possível mais, né? Não se consegue tratar a DTM sem essas parcerias, né? Eu estou tentando encontrar o melhor caminho para entender as diversas abordagens para poder atuar. Por exemplo, como a gente estuda, às vezes, algumas abordagens da medicina em relação à remissão de dor, etc., talvez, como dentista, me aprofundar mais nas questões de abordagem terapêuticas da fisioterapia. Não sei, é o que eu estou pensando, não para realizar, mas para ter mais condições de acompanhar essa evolução, Randy. Ana, existe uma linha muito tênue, inclusive até uma discussão de especialidade, isso você sabe mais tão quanto a nós. Sim. Inclusive, tem até dentistas que não entram em contato com fisioterapeutas, porque diz que a gente está entrando na área deles. Não tem dor, né? E não é assim. Uhum. E, de fato, quando nós tratamos de uma questão puramente multiprofissional, existe a necessidade de se ter o conhecimento do que o outro está fazendo. E é uma necessidade hoje que o fisioterapeuta traz, e é uma coisa que eu falo dentro dessa metodologia de trabalho, do curso, e eu vi de você, mostra que a gente planta a sementinha da forma que tem que plantar. Eu não estou querendo que o dentista ele faça o trabalho do fisioterapeuta. Sim, mas que cada um, de posse do conhecimento, possa agir dentro da sua atividade profissional. Ora, se dentro da sua atividade profissional você tem todo cuidado, toda prudência com o seu paciente, saber entender essa metodologia ao indicar para o outro colega faz parte da sua segurança, até porque o paciente muitas vezes vai para o outro por conta da sua credibilidade. Sim. E entender o que é normal dentro da sua terapia, né, Randy? Porque isso é importante, assim, essa troca com você, né, nesse momento você é esse mentor, para me falar, não, Ana, é normal acontecer isso, mas não é normal acontecer aquilo, né? Diante dessa abordagem que você preconiza. Então, isso também elucida algumas coisas, né? Esclarece algumas questões, né? Para me dar dados para eu poder acompanhar melhor uma primeira sessão, uma segunda sessão. Eu sei um pouco mais o que esperar de uma terceira sessão, né? Então, isso é interessante. É exatamente isso. É segurança para os dois lados. Por quê? Às vezes, Ana, o paciente ele tem tantos complicadores que uma dor, uma queixa, 24, 48 horas, ela chega a ser normal, que é uma resposta proprioceptiva do corpo. Sim. E dentro desse contexto, estar os dois profissionais, um de mão dadas com o outro, contribuindo com um diálogo positivo para o paciente, é super importante para que o paciente não desista. E isso só se dá em uma verdadeira relação de confiança. Né?
uma verdadeira relação de confiança, que é o principal desejo. Olha, Ana, todo fisioterapeuta que eu conheço sonha de ter uma profissional como você ao lado, que tem a preocupação de indicar com critério para aquele, e não porque é filho de fulano, e não porque é amiguinho de fulano, não, por qualidade. Você está buscando o melhor do seu paciente. E essa melhora do paciente é que vai reverter na sua expertise, na sua autoridade, no seu consultório, no reconhecimento que não cai, vamos dizer assim, de paraquedas. E hoje, né, vamos dizer assim, eu tenho mais de 10 anos de vida profissional, possivelmente você também. Mais de 10 também. Pois é. Isso, uma conversa nesse nível traz que o profissional que não entra num caminho de diálogo com outros profissionais, ele está fugindo do verdadeiro sentido. Do verdadeiro sentido. E quando eu proponho a metodologia Desvendando a DTM, que é um método que você mesmo falou aí, estou fazendo propaganda para você porque deve conhecer, é porque de fato você viu a diferença que dá na sua prática clínica e nos resultados que os pacientes trazem. E aí, repito, e confirmo com você, sim, os dentistas devem saber essa metodologia para parar de postergar e de também, com toda a sinceridade, sem crítica, vamos dizer assim, veemente, vamos dizer assim, de cronificar a dor do paciente. Porque a partir do momento que você trabalha só a consequência, você vai categoricamente alimentando aquele padrão lesional que é global. Sim. E entender cada vez mais que é multifatorial. Tem várias coisas que ocasionam isso, né? Tem casos em que a preponderância está aí nas questões da fisioterapia, tem casos em que eu acredito que a preponderância esteja em resolver algumas questões na odontologia. Então, tem outros casos que precisa, como eu acredito, da medicina, né? Às vezes com questões mais crônicas, etc. Então, eu acho que esses diagnósticos diferenciais e em parceria, né? Quanto mais conhecimento você vai tendo nessa área, mais você consegue conversar com os colegas mesmo de outras áreas, né, Randy? Eu acho que isso é que acrescenta, porque é uma área de muito sofrimento mesmo, né? É um sofrimento contínuo, permanente, silencioso, mas que mina o humor, mina relacionamentos, mina relacionamento no trabalho, porque a pessoa está incomodada o tempo inteiro, né? Então, eu acho que não tem, assim, não tem que haver pudor, né, em relação porque é da fisioterapia, da medicina, da odontologia, né? Eu acho que quanto mais profissionais trabalharem juntos, só quem vai ganhar é o paciente, que é o nosso foco, né? Não tem como. E hoje, o paciente, é o que você falou, quanto mais o tempo passa de profissão, mais exigido você é, né? Porque mais referenciado você é. Então, eu acho que essa questão é fundamental a discussão, a parceria, a comunicação mesmo, né? Cada um na sua área. Tem muito que eu acho também que às vezes o fisioterapeuta pode ganhar conhecendo de algumas questões, né, de estabilidade mesmo de mandíbula, que a gente consegue, etc., em relação a algumas questões de odontologia, de encaixe dentário, etc. Mas, assim, então, eu acho que essa troca é fundamental, né? E abre-se mesmo um novo caminho, né? Quando você compartilha informações, experiências, você vai tecendo a sua própria forma, né, de avaliar, de fazer o diagnóstico do paciente. Sim, e dentro disso, a gente tem uma condição hoje de trabalho muito favorável, né? Do ponto de vista profissional. Do ponto de vista do paciente, é o caos, porque a quantidade de profissionais que não têm a expertise de cuidar de fato do que é para ser cuidado é enorme e termina
deixando o paciente meio que naquela sensação de que está enxugando gelo. Sim. E essa live, esse nosso bate-papo vem exatamente de uma necessidade de solucionar isso. Porque quando a gente se preocupa, eu me preocupo extremamente com os resultados de vocês. Você vê, eu tenho sempre estado em contato com todos os meus alunos, todos aqueles que trabalham, que decidiram, né, avançar nessa questão metodológica, de gerar mais resultados. Eu quero que esses resultados aconteçam, né? Desejo isso, e a prova é o que você acabou de relatar quanto a esses resultados. E quando vem essa questão específica da recidiva, é algo que a gente precisa esclarecer. E um ponto, Ana, que aí a gente vai um pouco além, um passo à frente, e até na última, ontem, basicamente nesse horário, com a Cláudia, que eu fiz outra mentoria, eu falei sobre a questão do exercício, né? Do estímulo ao sistema proprioceptivo. Dentro da odontologia, a gente tem alguns estímulos proprioceptivos que melhoram o contato, né? Que diminui as assimetrias, dando uma tendência a realinhamento, porém, os próprios músculos precisam ser estimulados, porque toda e qualquer lesão, todo e qualquer desequilíbrio, seja do sistema estomatognático, do ombro, da cervical, da lombar, vai levar a sofrimento do sistema musculoesquelético, que uma vez em sofrimento, perde função. E quando a gente está falando de algo com relação bilateral, se perde função de um lado, a hiperfunção do outro vai gerar, vamos dizer assim, sobrecarga estrutural e desequilíbrio na biomecânica. E o grande problema aí, Ana, é que quando a gente tira a cronicidade, o sintoma vai embora. E fica o desequilíbrio funcional. E quando ele não recupera amplamente isso, ele fica com a tendência de retornar em 1 mês, 2, esse tipo de problema. Então, é super importante que tem muitas pessoas que defendem bandeiras terapêuticas, que ao invés de você defender uma bandeira de uma metodologia específica que seja única só, por exemplo, de tratamento local, sem preconizar o exercício, ou preconiza só o exercício sem trabalhar o tratamento, vai deixar algo a desejar de alguma forma. Tem que ter o trabalho completo. Como a gente, dentro da fisioterapia, tem o trabalho, por exemplo, com a hérnia de disco. Isso, você faz qualquer lesão que vocês tratam, vocês preconizam fortalecimento muscular, né, reequilíbrio muscular, todo o aparelho aí esquelético, né, músculo esquelético. Então, faz todo sentido ser necessário esse reequilíbrio na musculatura da face também, né? Exato. E por isso eu coloco dentro da metodologia uma especificidade direcionada para isso. A gente passa alguns exercícios amplos, mas que, como qualquer exercício, você vai lá, quer fortalecer o bíceps, você tem que gerar 1 mês, 2 meses, 3 meses de exercício para você sentir o resultado acontecer. Isso eu não estou falando para o sintoma sair, é para a manutenção de um quadro que esteja equilibrado e não cause a recidiva. E aí, trabalhando-se em parceria, você tem a avaliação do dentista e você tem o estímulo proprioceptivo também, que vai ser corroborado com o estímulo do exercício. Veja como a gente consegue fechar o cerco nesse processo. Agora, de fato, poucas pessoas têm acesso ao conhecimento que é preciso para gerar esse resultado.
Sim, e a adesão do paciente na execução dos exercícios, que vai ser também um processo importante, né? Agora, a história de você combinar isso tudo antes, né? Como parte terapêutica do tratamento, a fisioterapia apoiando os resultados, né? Junto com o dentista, né? Então, isso é uma outra questão a ser salientada, talvez, no início da abordagem de proposta de tratamento para o paciente, né? Porque ele também se responsabilizar pela manutenção dos resultados, né? E, neste caso, a fisioterapia vai preconizar tais exercícios de acordo com o diagnóstico realizado, né? Para setorizado, vamos dizer, né? Se é isso para a gente concluir esse raciocínio. E então, o paciente vem também como protagonista da manutenção desse resultado, não é? É isso que você está salientando. Sim, sim, é isso mesmo, e por isso é importante que o dentista conheça o que o profissional fisioterapeuta está fazendo, Sim. Porque literalmente é uma relação de parceria, é uma relação de mútuo acordo ali do que está acontecendo, e você precisa pagar o preço, assim, de confiar no profissional, e o profissional precisa pagar o preço da sua confiança para que os dois falem, assim, com sangue no olho para o paciente, que o paciente não pode desistir e precisa estar dentro de um processo de tratamento adequado. Né? Porque quando a gente não tem essa confiança, você fala e o próprio paciente talvez sinta que nem você mesmo tem confiança, por exemplo. Acredita, né? Não acredita. Isso, ou do fisioterapeuta no dentista, ou o dentista com o fisioterapeuta. E quando isso a gente consegue deixar bem redondinho, não tem o que você fale para o paciente que ele não realmente se convença que aquele processo é importante. Né? Agora, eu também entendo o paciente, Ana, e aí a gente vai falar em algo delicado. Hoje, a saúde, né, em si virou um mercado tão pesado que tem paciente que não sabem quem acredite mais, né? Infelizmente, os bons profissionais perdem para os escrupulosos, né? nesse sentido. Isso é real, isso é real. Às vezes o paciente já chega cansado, né? De tantos lugares que ele foi, né? Com certeza. Isso. Ana, esclarecendo esse ponto, o que mais no dia a dia clínico, assim, vem. Você gostaria de algumas considerações, né? Você, antes da gente conversar aqui ao vivo, você pontuou algumas coisas bem interessantes, né? Principalmente você diz, Randy, tem paciente que chega com a primeira consulta, tem a redução do estalido, a dor diminui, enfim. E depois tem a questão da recidiva, como é que faz? Existe mais alguma coisa que você queria trazer de clareza para que a gente possa ajudar a abrir mais essa mentalidade, para que seus resultados ainda sejam melhor, tanto na parceria, né, como no dia a dia clínico mesmo, né? Eu acredito, Randy, que você esclareceu bastante essa questão da fisioterapia em relação em relação da recidiva, em relação a como eu posso acompanhar a fisioterapia, né? Porque a minha dúvida era as flutuações de sintomas do paciente, né? Como é que eu vou lidar com isso, atribuindo as sessões que aconteceram, a indicação para o colega atender, como que eu acompanho isso? Então, agora, assim, você desvendou, né, essa palavra que você gosta, a forma como eu posso acompanhar isso melhor, né? E você me traz ainda mais responsabilidade, você não facilitou nada para mim, porque agora eu tenho que acompanhar ainda mais de perto, entendeu? Eu acho assim, eu já me acho uma pessoa super exigente comigo mesma, você piorou, porque assim, não é só encaminhar, né, Randy? Eu já sei a importância do apoio da fisioterapia em tudo isso, né, da resolução da situação, porém, agora eu entendo, me ficou mais claro como eu posso acompanhar sem ser fisioterapeuta, né? Então, acho que isso você já esclareceu bastante, eu entendi já a estratégia que tem que acontecer. Essa questão do exercício, eu entendo o que o paciente tem que fazer,
Porém, também concluo agora que isso tem que ser melhor salientado desde o início, né? Para a manutenção do resultado, porque, assim, eu não gosto de vender a cura na DTM, entendeu, Randy? Eu sempre falo que a gente controla sintomas, que é uma situação que você tem que ter remissão de dor, etc., mas eu não prometo cura, entendeu? Eu não acredito, assim, que a DTM, você tem um milagre, entendeu? E a gente acabou, assim, nessa conversa, para mim, eu acabo de concluir isso novamente, né? Você pode fazer excelente trabalho, né, de fisioterapia, de reequilíbrio de questões de crânio, etc. Mas essa perpetuação continua dependendo de alguns fatores, e principalmente do paciente também, né? E pensando nisso, até agora me veio uma pergunta que eu já fiz há algum tempo para mim. Depois que o paciente está em equilíbrio, a fisioterapia também entra como concessões de manutenção desse resultado, assim, como se você fizesse sempre uma reavaliação do paciente. Isso tem indicação? Ou se ele não tem mais sintomas, está tudo bem, não precisa passar por reavaliação? Muito excelente pergunta, Ana. Excelente pergunta aí, porque é o seguinte, no dia a dia, nós estamos constantemente agredindo o nosso corpo. Sim. Seja por questões de estresse, ansiedade, seja por uma comida mais densa, e assim sucessivamente. Alterações posturais, posicionamentos inadequados por muito tempo, que geram tensões específicas e que fixam o corpo. O segredo de todo o processo é o movimento. Se o paciente não se conscientiza, se o indivíduo não se conscientiza de que ele precisa ter um reequilíbrio postural, tem uma tendência a ter sintoma de um certo nível, ele precisa manter o corpo funcionando. O que é o corpo funcionando? É com boa mobilidade, com boa força, e isso entra técnicas de pilates, exercícios, treinamentos, com o paciente já assintomático, para manter o corpo saudável. Por quê? Parece que não, mas só em movimentar, trabalhar a cintura escapular, fortalecimento, flexibilidade, a gente já vê as consequências e vice-versa, vamos dizer assim, no sistema estomatognático. E isso faz com que a função permaneça. Dentro da fisioterapia, a gente costuma dizer, não busque a correção até da escoliose. Isso é o padrão da estética perfeita. O padrão do corpo saudável é uma escoliose com um movimento. Tem um desvio, mas tem movimento. A dor e o desequilíbrio está associado à falta de movimento, algo que a gente chama de disfunção, que a disfunção cronicamente gera o sintoma. Então, na disfunção temporomandibular, né, quando, foi até bom você falar isso, que até existe uma compreensão até um pouco equivocada, até o próprio, já me perguntaram isso, exatamente o que você falou, eu expliquei exatamente isso, que eu falo, eu quero que vocês aprendam a ter 100% de resultados já na primeira consulta. O que é 100% de resultados? É o paciente chegar com dor, chegar com sofrimento e sair com essa remissão dessa dor sem o sofrimento que ele estava ali louco. E é o que de fato ele está procurando. Sim. Agora, a cura, todo o desequilíbrio que existe, precisa de um acompanhamento para que não haja recidiva, para que não haja retorno do sintoma. E aí é o detalhe, a cereja do bolo que tem que existir. E esse tipo de quero que você aprenda 100% desses resultados, eu falo porque vários alunos já conseguiram, já relataram isso. O paciente chegar com dor e sair sem dor. Sem o estalido, por exemplo, que você até comentou comigo. Sim.
E isso é o que, de fato, a gente quer, é tirar o sofrimento. O paciente chegou desesperado e eu quero formar você, profissional, para que, pelo amor de Deus, ajude aquele cristão que está sofrendo. Sim. Não é isso? Sim. Então, foi muito bom você falar isso, porque ajuda a esclarecer também, porque existe uma má interpretação disso que a gente fala. E para fechar, sim, ele precisa fazer um acompanhamento. Se ele não quiser fazer um acompanhamento, faça o exercício de reequilíbrio do corpo. Um pilates, um treinamento funcional, algo mais sistêmico que trabalhe junto com a força, a mobilidade. A mobilidade da estrutura como um todo do corpo. Isso daí. Sim, a gente salienta bastante a questão de fazer exercício, de melhorar o nível de estresse, né, Randy? Então, assim, isso é parte do tratamento, né? Não pode ser só um conselho, né? Assim, eu concluo algumas coisas para deixar mais clara ainda para o paciente, assim, de salientar mais isso desde o início, né? E isso é para ele tomar conta também do resultado, né? Tomar conta do próprio corpo, né? Isso que você está dizendo de manter a mobilidade, né? É muito interessante, assim, fechar mesmo uma forma de abordagem com isso, com essa live, assim, no sentido de trazer ainda mais a responsabilidade para o paciente, né? Mas não só na questão odontológica, que tem alguns dogmas aí, que tudo se resolve se você tirar o apertamento do paciente, né? Se você controlar um hábito. Mas, assim, a questão, eu entendo hoje, né, que a questão é um pouco mais profunda do que só convencer o paciente, né, a não fazer ter um hábito que, inclusive, é involuntário, muitas vezes, né? Então, assim, mas trazer ele com outras questões de responsabilidade, né? Abrir um pouco esse leque que não é só não encostar, é só desencostar os dentes, né? Então, é uma excelente colocação, esclareceu bastante coisa. Isso, e agora eu vou esclarecer um detalhe para lhe deixar agora tranquila. E sim, aproveitando aí, quem está assistindo, coloca aí, #tô adorando, #tô adorando, para saber se a conversa tá boa, senão a doutora Ana não vai querer mais estar aqui com a gente, estou brincando, e aperte o coraçãozinho aqui, aperte o joinha, quem está no Facebook, no Instagram, para a gente poder acompanhar o que vocês estão sentindo com esse conteúdo. Ana, sobre a sua responsabilidade, sobre a Randy, eu já tenho muito compromisso, eu já sou bem criteriosa quanto a isso. Isso é até o momento em que você sinta que a coisa está rodando bem. É igual uma empresa. Sim. Você coloca uma secretária nova, você coloca um assistente novo. Por exemplo, um assistente novo, vamos lá, de consultório odontológico. Sim. Você vai, muda a cadeira, ele já sabe qual é o instrumento que você vai pegar. Tô certo? Tá certo. Muda a posição, muda a posição, ele já sabe. Pronto. Aí andar redondo. Aí quer ver o seu desespero? É essa pessoa adoecer e você ter que colocar uma pessoa nova. Onde você vai ter que trocar a cadeira e dizer, pegue tal peça que está ali que eu preciso fazer agora. Aí é exatamente a sensação que você está agora. Então, quando você tiver com isso redondo, aí pronto, você vai, ufa. Isso é igual organizar a gestão de uma clínica, de uma empresa. Depois que as coisas se organizam, ficam mais fáceis. Você precisa estar com esse dia a dia bem redondo. E aí eu entro em outro ponto. Trazendo para a gente, por exemplo, a hérnia de disco, né? A hérnia de disco, os guidelines, eles trazem 3 pilares, que é educação do paciente, é a terapia manual, técnicas terapêuticas manuais e o exercício. Uhum. Eu acredito que dentro de uma abordagem crônica, esse pilar, esse tripé, deva ser seguido sempre. Entendi. Educar o paciente para o que ele tem, o que ele está sentindo, como está acontecendo aquilo, para ele ter consciência, assumir o compromisso dele no processo e dizer, eu estou aqui com todo o meu know-how, toda a minha expertise, todo o meu anos de estudo para lhe ajudar.
Agora, eu tenho um limite. Veja, eu estou lhe explicando tudo isso e eu tenho um limite. E a partir do momento que você educa, você tira aquela história do paciente dizer: ah, doutor, eu estou vindo para cá há 2 meses e não melhoro. Tá, você fez o que eu pedi. É que, sabe, doutor, é meu filho, meu marido não deixa. Sim. Né? Tipo, existe a 50%, você chegar assim, ó, eu prometo fazer 100% dos meus 50%. Sim. Agora, faça no mínimo os seus 50%. Sim. Então, isso associado com a abordagem e o exercício vai levar, dentro do que a gente tem de conhecimento da fisioterapia, o paciente para um nível A de estabilidade, de conhecimento. Né? Sim, não, fica claro isso, né, a questão de estressar, né, no sentido de salientar mais todas essas questões da coparticipação do paciente, da corresponsabilidade, né, não é, da mesma forma que não é uniprofissional, é multiprofissional, tem que ter a participação do paciente, né, ficou bastante clara a questão de como abordar para esses resultados ficarem mais palpáveis, né, mais tangíveis, para o paciente, inclusive, né, assumindo essas questões que a gente discutiu. Ficou bem melhor. Isso. Ana, antes de mais nada, que a gente está finalizando, né, o nosso bate-papo já quase 1 hora, nem parece, né? Quando o papo é bom. Eu queria saber aí de quem está participando, se tem alguma dúvida, alguma pergunta ou para mim, ou para a doutora Ana. Se não tiver, ótimo. Quem estiver assistindo, se por um acaso for disponibilizada a gravação, colocar nos comentários, pode ficar à vontade que a gente está aqui para responder, tá? E aí, para responder da melhor forma, eu quero que quem está ao vivo já coloca a sua pergunta e quem estiver assistindo depois pode também colocar nos comentários que a gente tenta ajudar, né? A Dani coloca aí o quê? Deixa eu olhar, a maioria dos pacientes chegam querendo milagre, mas sem fazer nada para mudar o quadro. É basicamente isso. E deixa eu só falar para vocês uma coisa, tá? Essa é uma série de lives que a gente está fazendo de aquecimento para o próximo workshop DTM Acelerando Resultados, né? Que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde a gente ensina como essa metodologia que a doutora Ana está discutindo comigo vai fazer você alcançar, de fato, esses 100% de resultados já no primeiro atendimento, para diminuir o estalido, diminuir o sofrimento do paciente e o que ele torna, de fato, referência. Então, quem ainda não se inscreveu, o link está na bio aí do Instagram, ou pode falar comigo em qualquer rede social que a gente está à disposição, tá? E aí, pessoal, ó, quando acabar aqui, eu quero que vocês deixem seus comentários, tá? Sobre qual foi a melhor sacada, o que vocês acharam no post logo em seguida dessa live aqui, tá bom? Ana, alguma observação, queira falar? Muito obrigado a você, é sempre um prazer esse trabalho em parceria. Eu que agradeço, digo mesmo para você, sempre um prazer, sempre acrescenta conversar com você, sempre acrescenta suas lives, os seus workshops, eu recomendo o seu curso, recomendo os workshops, recomendo estar sempre atento, porque cada dia é uma abordagem diferente, cada dia é uma história diferente, e essa parceria é muito importante para o resultado, para a gente melhorar, né, oferecer o melhor para o paciente. Foi um prazer ter te conhecido, ter feito seu curso, e eu continuo recomendando e elogiando muito o seu trabalho, que é uma missão muito bonita mesmo, de melhorar muitas vidas de sofrimento e divulgar essa ideia. Né? Não se conformar que é mesmo assim, que não tem o que fazer. Sempre tem alguma coisa a mais para fazer, uma abordagem diferente para fazer, sempre buscando cada vez mais o sucesso, a melhora do paciente. Eu agradeço a oportunidade e a apresentação, né, os seus ensinamentos, e como você, vamos divulgar essa ideia, né? Exatamente. Pessoal, boa noite a todos, bom restinho de terça-feira,
Até a próxima. Boa noite a Tchau, todos. Ana. Obrigada. Até mais, Andy. Um abraço a todos. Tchau. Até mais. Um abraço. Tchau.